Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula especial sobre Estado Novo, alguns aspectos do Estado Novo da Era Vargas, especificamente a economia, a sociedade e a cultura durante o Estado Novo, que é um dos períodos mais importantes da história republicana do Brasil. Então, vamos compreender um pouquinho mais desses aspectos. Pois bem, vamos lá. Para a gente começar a falar de Estado Novo, é interessante pensar que estamos falando de um novo regime, de um novo período na história brasileira. O golpe do Estado Novo, instituído em 1937, ele vai dar ao Brasil também uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que já vai marcar a sua característica autoritária desde a sua formulação, porque ela vai ser feita basicamente por uma pessoa só, o Francisco Campos, que era um dos políticos mais ligados a Vargas naquele período. A Constituição de 1937, ela vai ficar conhecida como polaca. Por quê? Porque ela vai ter uma certa inspiração na Constituição polonesa da época, uma Polônia que tinha características fascistas naquele período. Então, a Constituição de 37 é conhecida como polaca por ser inspirada, em alguma medida, na Constituição polonesa da época de característica fascista. Então, aqui já deixa bem demarcado que esse regime, inaugurado a partir daqui, vai ser uma ditadura autoritária, certo? A Constituição de 1937 ela vai também instituir no Brasil a noção de centralismo político e de república unitária, ou seja, o poder vai ser bastante centralizado no governo federal. Aqui temos a imagem de Vargas capitaneando esse processo e também com república unitária a gente quer dizer que as divisões regionais vão ser deixadas de lado em nome aqui, claro, da unidade nacional, certo? Então, a ideia aqui é deixar um pouco de lado os regionalismos, o gaúcho, o paulista, para se tornar uma coisa só, o brasileiro. É uma república unitária com um poder bastante fortalecido aqui no governo central, tá certo? Também, aqui na questão do centralismo político, é interessante notar o seguinte: o governo vai ser tão centralizado na figura de Vargas que, assim como a gente teve lá no governo provisório, neste período também nós vamos ter o fechamento do poder legislativo. O Congresso Nacional vai ser fechado, as eleições vão ser suspensas, então a gente não vai ter mais a rotina democrática de eleições e também nós vamos ter a proibição de partidos políticos, aqui incluindo posteriormente a Ação Integralista Brasileira. E a Ação Integralista Brasileira, o partido fascista no Brasil, depois que é colocado na ilegalidade, vai tentar dar um golpe em Vargas em 1938. É o que a gente chama de intentona integralista. Não vai dar certo, tá bom? Também nós vamos ter aqui a nomeação, assim como aconteceu lá no governo provisório, de interventores nos estados. Ou seja, não existe mais eleição para governador do estado. Quem nomeia é diretamente o presidente da República, nesse caso, Vargas. Então aqui a gente pode ter a noção mais ou menos estabelecida de como esse poder estava concentrado nas mãos do Vargas. E aqui, só para dar uma demonstração para vocês de como essa questão da República Unitária, da unidade nacional era forte, que aconteceu uma celebração aqui, né, um ritual de queima de bandeiras estaduais, porque a partir desse momento da Constituição de 1937, o único símbolo que poderia representar o povo brasileiro seria a bandeira nacional, a bandeira do Brasil. E nenhuma bandeira estadual poderia existir. Então aqui tem uma foto bem simbólica marcando a queima da bandeira do estado de São Paulo, né? Se a gente parar para pensar nas oligarquias que faziam rivalidade com o Vargas, a oligarquia paulista é uma das principais, uma característica mais liberal que fazia bastante oposição ao Vargas. Aqui está demarcando o seguinte: o poder agora é do Vargas, essas oligarquias elas ficam um pouco mais distantes do poder. É um governo centralizado, beleza? Também nós vamos ter aqui a questão bem importante do Estado Novo,
que é o funcionamento da burocracia. Um dos objetivos do Estado Novo é tornar a administração pública mais racional, aqui deixando de lado um dos aspectos interessantes que mantinha o poder das oligarquias, que eram as indicações políticas, os cargos comissionados no funcionalismo público. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma centralização da administração pública no DASP, que é o Departamento de Administração e Serviços Públicos. Então, o DASP vai centralizar uma série de órgãos burocráticos que vão tornar mais eficientes os comandos do poder central para que a medida seja efetivamente tomada. Então, aqui a gente tem esse processo de racionalização e também de aperfeiçoamento técnico e burocrático do aparato de Estado. Uma noção interessante para a gente ficar de olho é que vai ser aqui no Estado Novo que vai ser instituído no Brasil a noção de concurso público para cargos públicos, ou seja, deixando as indicações e, no caso, nomeando as pessoas por mérito, né? A pessoa faz uma prova, se ela for tecnicamente capaz de assumir esse cargo, ela vai assumir efetivamente. Então, aqui no Estado Novo, a gente vai ter esse processo de racionalização administrativa, tentar dar mais eficiência ao Estado na aplicação das suas medidas. Aqui também outros pontos interessantes nesse quesito burocrático, mas também aqui de conhecimento, de valorização da realidade brasileira. Durante o Estado Novo, vai ser criado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, que vai dar origem ao IFAM atualmente, né? O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tem relação aqui com a preservação, cuidado do patrimônio histórico brasileiro. Isso é bem importante, é bem interessante aqui, uma visão nesse contexto, né, de valorização daqueles patrimônios materiais, principalmente do período colonial brasileiro, mas também na Era Vargas a gente vai ter a fundação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é bem interessante, porque vai se realizando censos para conhecimento da população, um conhecimento mais aprofundado da realidade brasileira, que vai acabar baseando medidas públicas para efetivamente solucionar problemas que venham acontecendo. Então, a criação do IBGE é bem importante, o IBGE existe até hoje, né? É um instituto muito importante porque realiza estudos sobre a realidade social brasileira e como efetivamente essas coisas podem ou não ser melhoradas, tá bom? Também temos aqui um outro órgão muito importante dessa Era Vargas, que é o DIP, o tão famoso DIP, tão comentado, né? Que aparece bastante nas provas, nos vestibulares, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo. Por que o DIP é tão importante? Porque o DIP ele vai ter toda uma máquina, cara, de controle dos meios de comunicação. Para que ele controlava o meio de comunicação? Em um primeiro momento, para fazer propaganda do regime, para fazer propaganda da figura de Vargas, como esse cara paternalista, esse cara protetor, esse cara que faz benfeitorias para a população, mas também fazer propaganda do nacionalismo do Estado Novo, mas o DIP também censurava a oposição. Então o que a gente vai ter aqui? Um controle dos meios de comunicação em que você vai ter muita veiculação positiva, né, de mensagens sobre o governo e a censura de notícias, de opiniões contrárias ao governo. Por isso o DIP vai ser tão importante na construção dessa imagem do Estado Novo, dessa imagem do Vargas como, por exemplo, o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores, do nacionalismo também, beleza? Aqui, só para a gente ter uma noção, nesse momento, na década de 30, né, 1930 no Brasil, o rádio já era bastante difundido no Brasil. A maioria das casas já tinha, principalmente nas cidades, já tinha um aparelho de rádio, mas também no campo. Então, o que o DIP vai fazer? O DIP vai se aproveitar desse meio de comunicação, do desenvolvimento tecnológico, né? E do fato de que as pessoas acompanhavam o rádio para difundir mensagens nacionalistas, para difundir mensagens de Vargas. Inclusive, era bastante comum que Vargas fizesse pronunciamentos pelo rádio.
Então aqui a gente tem um elemento bem interessante, né, de contato direto entre o presidente e a população, sem intermediários, sem um jornal, sem um jornalista que escreve aquilo que o presidente disse. É o Vargas falando diretamente com a população. Então, só para a gente ter essa noção de como o rádio vai ser importante, que o DIP vai criar um programa diário para veicular notícias do governo. Esse programa é A Hora do Brasil. Então é bem importante ter esse ponto da propaganda varguista nesse período. Aqui também a gente tem uma outra questão bem interessante, né? Que são as cartilhas do DIP. As cartilhas do DIP, elas têm como função uma função pedagógica, mas também uma função de propaganda. Nesse caso, eram retirados, né, trechos de discurso do Vargas, depois fazia uma ilustração. Aqui é uma mensagem de Vargas direcionadas às crianças. Sempre uma mensagem de caráter nacionalista. Sempre uma mensagem que procura passar ali algo embutido da ideologia do governo, da ideologia varguista nesse contexto. Então foram várias as cartilhas elaboradas pelo DIP nesse contexto. Aqui é interessante ficar de olho nessa concepção nacionalista que o departamento queria propagar, tá certo? Também temos uma questão interessante do Estado Novo nesse período, que é relacionado aos trabalhadores. Em 1943, nós vamos ter a elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. O que é interessante é que a CLT ela vai reunir uma série de leis que já haviam sido elaboradas durante a era varguista desde 1930. Então ela não cria muitas leis novas, mas ela reúne, ela consolida, certo? Várias dessas leis que já haviam sido elaboradas. O que a gente tem de novo no Estado Novo? Aqui o Vargas vai instituir o imposto sindical, então uma parte do salário do trabalhador, um dia de trabalho por ano, vai para o sindicato, para a manutenção das atividades sindicais, e também uma antiga reivindicação dos trabalhadores vai ser instituído o salário mínimo no Brasil durante o Estado Novo. Naquele contexto, o salário mínimo ele era diferenciado regionalmente. Em algumas áreas o salário era maior, em outras áreas o salário era menor, de acordo ali com o custo de vida das diferentes regiões, tá certo? O que é importante pontuar aqui também é que essas leis trabalhistas do período varguista, inclusive a da CLT neste contexto aqui, elas eram restritas aos trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais não tinham acesso a esses direitos quando eles foram instituídos aqui, tá certo? Também, um importante ponto da propaganda, da construção dessa imagem de Vargas está relacionada aos seus comícios públicos. E Vargas soube utilizar muito bem aspectos populares, né, para divulgar as suas ideias, para divulgar os seus projetos e as suas medidas. Aqui a gente tem um exemplo, né? É o Vargas em um 1º de maio, ou seja, o Dia do Trabalhador. Então, sempre que era o Dia do Trabalhador, o 1º de maio, o Vargas anunciava alguma medida em benefício dos trabalhadores em um comício público. E aqui é interessante, esse comício acontece em São Januário, no estádio do Vasco. Então aqui o Vargas consegue mobilizar o gosto pelas pessoas do futebol, o 1º de maio, que é o dia importante para os trabalhadores, e uma medida trabalhista. Nesse caso, ele está anunciando o salário mínimo, a medida do salário mínimo no estádio do Vasco, tá bom? Também temos aqui um aspecto interessante. Vejam vocês que os sindicatos, eles vão ser, em geral, no Estado Novo, sindicatos oficiais. Só pode existir o sindicato que é diretamente ligado ao Estado, ao governo. Isso vai fazer gerar, né, a prática do peleguismo. O líder sindical pelego é aquele que defende antes o interesse do governo do que o interesse dos trabalhadores. E por conta disso, muitos líderes sindicais que eram de oposição, que não eram ligados ao Estado, foram perseguidos durante o Estado Novo. A gente está falando aqui de propaganda, parece que, todas as pessoas queriam, gostavam do governo Vargas nesse período. Vale lembrar
que é uma ditadura autoritária. Então a oposição vai ser perseguida, né? Muitos militantes opositores vão ser perseguidos, aqui principalmente pela polícia secreta comandada por um sujeito chamado Filinto Miller, beleza? Também vamos ter aspectos interessantes do Estado Novo. Na cultura, o Estado Novo vai ter como objetivo aqui a construção de uma história nacional miscigenada, uma ideia baseada num livro, né, que a gente vai ter em 1933, o Casagrande e Senzala, que vai dar bastante base para a noção de miscigenação da população brasileira. Ou seja, no Brasil não existiria racismo porque nós somos frutos de uma mistura entre brancos, negros e indígenas. Essa seria a tal democracia racial. Também, na construção de uma identidade nacional, o Estado Novo vai se apropriar de elementos populares como o samba, o futebol, o carnaval e a capoeira para a construção dessa noção do que é ser brasileiro. Aqui, principalmente, o samba vai ser interessante, o carnaval também, né, porque o governo vai começar a patrocinar desfiles de escola de samba, a patrocinar artistas que deixem de valorizar o lado da malandragem do samba e passem a valorizar a questão do trabalhador disciplinado. Essa é uma questão interessante envolvendo a cultura popular brasileira nesse período, tá bom? Também, na área econômica, nós temos uma característica importante do Estado Novo, que o Estado Novo vai entender que, para haver o desenvolvimento econômico do Brasil, é necessário que haja uma interferência do Estado, uma agência do Estado para esse desenvolvimento econômico. O grande objetivo do Estado Novo nesse contexto vai ser o desenvolvimento de indústrias pesadas, de indústria de base, como, por exemplo, a indústria siderúrgica. E como que o Estado Novo vai tirar do papel esse projeto? No contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que, nesse contexto, o Brasil vai, de certa maneira, leiloar o seu apoio à nação que oferecesse condições mais vantajosas para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento das indústrias brasileiras. E aqui a gente está falando da disputa na Segunda Guerra entre Estados Unidos e Alemanha, né? Porque eram os dois principais parceiros econômicos do Brasil nesse contexto. A Alemanha nazista era uma grande parceira econômica do Brasil. Então, o Brasil vai dizer o seguinte, olha, o Vargas, né, vai saber malear muito bem esse jogo. Quem oferecer as melhores condições para o nosso desenvolvimento industrial, a gente acaba apoiando na Segunda Guerra. E o Brasil acaba chegando a esse acordo com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, através de seus bancos, vão fazer empréstimos ao Brasil, empréstimos de longo prazo, e aí o Brasil vai acabar, né, desenvolvendo algumas empresas estratégicas e indústrias também, né? O Brasil vai apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra por outras questões também, né? Os Estados Unidos vai apoiar a modernização do exército brasileiro, né? O Brasil também vai fornecer matéria-prima para os Estados Unidos, mas uma das questões principais aqui vai ser justamente o apoio para o desenvolvimento industrial. Aqui, sobretudo, a gente vai ter a construção, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce, de minério de ferro, e também a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, que vai ser uma indústria de base pesada, controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que vai ter uma maioria de capital nacional, capital controlado pelo Estado. Então, economicamente, o governo Vargas tem essa característica interventora e acaba desenvolvendo essas indústrias pesadas. Tá certo? Queridas, queridos, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.